Amados, desejamos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos, esta noite, agradecer ao Supremo e digno Deus pela oportunidade honrosa e gloriosa de estarmos na presença do Senhor nesta feita cultuando ao Senhor Jesus através da Rede Brasil de Comunicação. Portanto, agradecemos a Deus a salvação de nossas almas, agradecemos a Deus a sua misericórdia, a sua infinita misericórdia e declaramos aqui esta noite que sem Ele nós nada poderíamos e nem podemos fazer, né? E queremos agradecer a Deus pela vida do nosso muito indigno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pastor presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco. Agradecemos a Deus pela vida do servo do Senhor, o nosso pastor, nosso amado pastor, que tem nos escalado para estar aqui juntamente com os irmãos e que se faz representar esta noite pelo pastor Josiel Soares, servo de Deus, que louvamos a Deus pela vida do servo do Senhor também, presbítero Everton e todos os irmãos que aqui estão esta noite. Você que nos assiste de maneira especial, queremos externar as nossas saudações aqui esta noite. Você que cultua conosco, né? Não apenas assiste, mas cultua, já que desde o início deste trabalho que Deus colocou no coração do nosso pastor, nós sempre frisamos aqui de que o Senhor está presente através dessa programação, e isto não é apenas um programa, mas é um culto aí dentro do seu lar. E para tanto nós louvamos a Deus pela sua presença, por estar nos assistindo, acompanhando, cultuando juntamente conosco, lendo a palavra, aprendendo, louvando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, você que está nos assistindo neste instante, eu gostaria de convidar de maneira muito especial para que você possa estar abrindo a santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15. Eu gostaria apenas de ler o versículo aqui esta noite de número 22, não é? O versículo número 22 e o versículo número 23, ainda que vamos tratar de todo o contexto, não é? Mas gostaríamos de estar convidando a amada igreja para que possamos estar lendo Evangelho de Cristo conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Será que você pode dizer amém aí onde você está? Esta noite louvamos a Deus. Este texto, que é deveras conhecido de todos aqueles que se debruçam sobre a palavra do Senhor, no entanto, é aquilo que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração para que pudéssemos estar externando a palavra dele aqui esta noite com a sua ajuda. E sem ela é impossível fazer isto, mas com a sua ajuda iremos falar esta noite sobre a parábola do filho pródigo. Os irmãos conhecem a história, sabem que este filho que está retratado aqui foi um filho um tanto ingrato com seu pai, digamos assim. O seu pai tinha as suas possessões, tinha as suas propriedades, tinha gados, tinha cabeças, comercializava e era uma pessoa de muitas posses, mas em um dado momento atina na mente daquele filho que ele queria pegar a sua parte na herança, e pegando a sua parte na herança ele queria partir para o mundo para gastar. De fato assim o fez, não é? Gostaríamos apenas de destacar aqui, a guisa de introdução, de que este filho estava mandando uma mensagem muito clara ao seu pai, não é? Porque quando ele pede a herança aqui no versículo número 11, se eu peço a herança, e neste caso aqui este filho pedindo a herança aqui ao seu pai, ele estava basicamente dizendo que para ele o seu pai estava morto, uma vez que ele estava pedindo a herança. Todos nós sabemos, e era costume daquela cultura também, assim como a nossa, de que a herança só é dada após a morte, não é daquele que há de passar a herança.
E se ele pede antes de que o seu pai morresse, ele estava assim declarando de que não fazia diferença entre o seu pai estar vivo ou estar morto, mas ele queria apenas a parte dele. Este filho, com a sua ignorância nesse sentido, pede todo o dinheiro e logo após ajunta tudo. A Bíblia diz que poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Ele ainda permaneceu algum tempo após o pedido ali ao seu pai, não é? Da herança, e quando ele pede aquilo dali, ele sai, vai-se embora, ele vai em viagem e ele vai com o intuito, eu imagino, a Bíblia dá a entender, de que ele estava com todos os planos projetados, pensados, traçados. Na mente dele havia uma vida após o seu pai, havia uma vida após as propriedades do seu pai, que ele não conhecia e que ele desejava conhecer, estava desejoso de conhecer, e saiu para fazer o que havia no seu coração. O versículo número 14 diz de maneira muito clara: aí, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Escute bem aqui esta noite, este filho pródigo, nós estamos falando de alguém que tinha tudo planejado na mente, só que a Bíblia é muito clara quando diz que há coisas que ao homem parece bom, mas o fim delas é a morte, o fim delas é o erro, o fim delas é a perdição. E este jovem, este filho pródigo estava passando justamente por isso. Ele havia planejado, pensado, estrategado. E eu já gostaria aqui esta noite de abrir um parênteses. Talvez você que esteja me ouvindo no rádio, talvez você que esteja me vendo aqui através da televisão, talvez você esteja sentado, tenha parado hoje para ouvir a palavra de Deus. E quem sabe você está na condição deste filho pródigo aqui esta noite. Quem sabe você planejou muitas coisas, projetou muitas coisas, pensou: eu vou sair um pouco da casa do Senhor, eu vou me afastar um pouco. Há vida após a casa do Senhor, há mundos para explorar, há pessoas para conhecer. E quem sabe se iludiu com esta proposta. Quem sabe você se iludiu pela conversa de pessoas que estavam ao seu redor e disse: eu vou atrás delas, eu vou atrás desse planejamento. Lançou os seus planejamentos e foi atrás, pediu as contas ao Senhor Jesus e disse: eu vou sair, eu vou me afastar. Existe outro caminho para mim, existe outra vontade para mim. Mas aqui esta noite eu gostaria de lhe dizer de que o inimigo, ele é sujo. A Bíblia diz em João capítulo número 10 que o inimigo de nossas almas veio para matar, roubar e destruir. Não é? Ele veio com este intuito. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele ilude, ele confunde a mente das pessoas. E talvez eu esteja falando justamente aqui esta noite para mentes confusas. Quem sabe você está aqui esta noite um pouco confuso em sua mente, tentando pensar como é que as coisas chegaram no ponto em que chegaram. Quem sabe você já está à beira do precipício. Aleluia. E eu estou ministrando aqui esta noite para você que está sem solução mais para a sua história, sem solução mais para a sua vida. Eu sei que é possível que você estivesse passando de canal e tenha parado neste canal, neste momento, esteja ouvindo a sua história sendo contada na sua frente aqui esta noite. Quem sabe você projetou, planejou, pensou, estrategou, criou meios, criou estratégias, criou caminhos, falou com pessoas, falou com outras pessoas, falou com pessoas influentes e disse: não há maneiras de isto dar errado, isto vai dar certo, isto com certeza vai terminar num fim bom, num fim agradável para a minha alma. Mas você chegou até um ponto aonde você está, assim como aquele filho pródigo, passando necessidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz de que houve naquela terra uma grande fome. E talvez você não esteja percebendo, mas ao seu redor todos estão com fome também. Você não percebia porque talvez o inimigo das nossas almas tenha iludido a tua mente. Talvez o inimigo das nossas almas tenha confundido a tua mente. E é especialidade dele lançar confusão, plantar confusão, fazer com que as coisas pareçam, mas não são na realidade, fazer com que pessoas apareçam para prometer e promessas vazias aconteçam. Mas eu gostaria de lhe dizer aqui esta noite
se você está em uma terra onde está padecendo necessidades, se você está em um local árido, seco e você mesmo está com fome, saiba que ainda há uma esperança aqui esta noite. Ainda há esperança nos braços do Senhor Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui esta noite, de maneira muito clara. Nunca foi da vontade do Pai que o Filho se afastasse. Nunca esteve nos planejamentos, nunca esteve no planejamento para a vida daquele filho do Pai, da parte do Pai, de que aquele filho se afastasse. E eu gostaria de dizer aqui esta noite, porque veio esta palavra ao meu coração enquanto eu estava meditando a palavra do Senhor. Não foi do planejamento do Pai, não é da vontade do Pai que você se afaste e nem que você tivesse se afastado. Não é da vontade do Pai. Não é do querer do Senhor que você tenha fugido da vontade dEle. Não é do querer do Senhor que você tenha fugido da propriedade do Pai, dos braços do Pai, do trato, do planejamento, do caminho, daquilo que o Pai preparou para você. Não foi da vontade de Deus que isto acontecesse. Mas Deus não é carrasco. Deus não é Deus não criou robôs que fazem apenas o querer dele e acabou-se, e é isso e nada mais. Deus respeita a nossa vontade. Se a tua vontade foi se afastar, Deus respeitou essa vontade, mas Ele deixou bem claro, e Ele deixa bem claro aqui esta noite, que esta não era o querer dEle, isto não estava dentro dos planos dEle para a tua vida, para a tua história. Mas você quis se afastar, você insistiu, você quis insistir nos seus planos, nos seus caminhos, nos seus projetos, como disse aqui anteriormente, iludido pelo conto de Satanás, pelo conto do inimigo de nossas almas. Mas esta noite, em nome de Jesus, mas é em nome de Jesus que eu te clamo aqui esta noite, como anunciador das boas novas do Evangelho, aqui esta noite, que é isto que eu estou pregando neste momento, como anunciador da boa notícia de Deus para a tua vida, para a tua história. Deixa esta terra de fome, deixa de padecer necessidade, meu amado, meu amigo. Quem sabe eu estou ministrando para vidas que estiveram um dia deste lado do púlpito, pregando a palavra, cantando, sendo servido de alimento para outras pessoas. E quem sabe hoje você padece fome, você padece necessidade, como disse, repito, está ao redor de pessoas que também estão padecendo necessidade, com fome, sem solução, sem possibilidades, sem saídas. A Bíblia diz que a coisa chegou a um nível tão sério, tão profundo, que no versículo 16 ele vai dizer: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Sabe por que ninguém lhe dá nada? Sabe por que você vai para um lado e para o outro e ninguém lhe dá nada? Porque ninguém tem para lhe dar. Porque naquele momento ninguém estava dando nada àquele homem ali de esmola, porque ninguém também tinha. A Bíblia diz que era uma necessidade geral, a terra houve uma grande fome, da mesma forma que ele estava padecendo, as pessoas que estavam do lado dele estavam padecendo também, porque é isto que acontece com quem se desvia, com quem se afasta dos caminhos do Senhor. Ela vai para uma terra onde não tem nada para dar para ela, porque eles mesmos não têm nada para eles. Mas nós aqui na casa do Senhor, temos fartura de alegria, temos abundância de pão, e a gente está disposto a compartilhar com todo mundo. O melhor é este. Ele olha e diz: eu vou comer dos porcos, porque eu não tenho mais condições, ninguém está. Só que ele coloca a mão na consciência. A Bíblia diz de que ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu Pai, olha, quantos trabalhadores de meu Pai, somos nós que estamos aqui, a igreja do Senhor. Quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão? Não é só pão não, viu, irmão? Ele estava dizendo a abundância era muita coisa, tinha de sobra, era pão de sobra que tinha na casa do pai dele. Ele diz: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome.
E aí ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele estava dizendo basicamente ali, na mente dele, na consciência dele: olha, eu errei, eu falhei, eu pensei que meus planos iam dar certo, mas meus planos deram errado, e agora eu só tenho uma saída, é levantar-me, voltar para o meu pai e dizer para ele, confessar para ele: Senhor, eu pequei, eu realmente errei o alvo, eu realmente falhei contra o céu e perante a tua presença, meu pai, eu realmente não tenho condições mais, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz o seguinte, me faz como apenas um dos teus trabalhadores. A estratégia estava pronta daquele jovem. Ele achava que o pai talvez pudesse ainda recebê-lo como trabalhador e desconsiderá-lo como filho. Ele achava que o menosprezo que ele havia tido pelo pai era o mesmo menosprezo que o pai haveria de ter para com ele. Veja que coisa interessante. Ele achava o pecado cega de uma maneira que ele faz com que a gente pense que Deus pensa igual a gente. Só que Deus não pensa igual a gente. Deus não olha como a gente olha. A Bíblia diz que Deus não vê o que o homem, não olha como o homem olha. Deus vê o coração. Deus sabe dos seus filhos. Deus conhece aqueles que Ele criou. Deus não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa pelas tuas atitudes. Deus não queria elas, mas Deus não foi pego de surpresa. Saiba que Deus já sabia. Deus já conhecia. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não lhe trata conforme os seus pecados, porque se Deus fosse lhe tratar, Deus fosse me tratar conforme as nossas falhas, os nossos erros, nós estávamos perdidos, nós estávamos desgraçados. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus não trata a gente da forma como a gente trata Ele. Porque se a gente fosse tratado da mesma forma que a gente trata, muitas vezes com nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas desculpas, com aquilo que a gente diz a Deus, com a virar as costas, muitas vezes parar de confiar nele, confiar no nosso próprio braço, confiar na nossa mão, confiar nas promessas alheias, menos confiar em Deus. Imagine se Deus fosse dar a paga, a retribuição. Mas eu estou pregando aqui esta noite um Deus misericordioso, um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis a Ele, um Deus que não pode mentir para si mesmo, nem pode mentir, um Deus que não é o filho do homem para que se arrependa, nem um homem para que minta. Ele é Deus no céu, na terra e embaixo da terra. Como já vimos aqui, Ele é soberano sobre todas as coisas, nada escapa do controle de Deus. Quando nós olhamos para o Deus da Bíblia, nós estamos olhando para um Deus soberano que está acima de tudo. A Bíblia diz de que Ele é aquele que está sentado sobre o globo da terra e cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende as mãos e pega os outeiros e os montes em balanças, e é Ele quem coloca o mar na palma de sua mão, é Ele quem está acima de todas as coisas. O Salmo de número 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vai dizer ali naquele Salmo também, os anciãos da cidade vão olhar para Ele e vão dizer: quem é este Rei da glória? Em outras palavras, estão perguntando: quem é este que é soberano sobre todas as coisas? Aleluia, glória a Jesus. Os discípulos vão perguntar de Jesus: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, este Deus é soberano. Ele não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa. E a Bíblia diz de que ele, levantando-se, vai cumprir o plano dele. Foi para seu pai. E quando ele ainda estava longe, e este detalhe é muito bonito da parte do Senhor. Eu quero lembrar você aqui esta tarde, porque talvez você esteja me ouvindo e dizendo: irmão André, é o Senhor falando aí, e eu estou lembrando do texto, estou lembrando de tudo que eu havia lido sobre a Bíblia, na Bíblia Sagrada, um dia desses. E eu gostaria de atentar para este detalhe. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Meus irmãos, é interessante a gente perceber algumas coisas aqui, porque este
este jovem não estava do mesmo jeito que ele saiu. Porque o pai dele vai dizer a ele, olha, bota sandália. Se bota sandália é porque ele estava descalço. Ele vai dizer, bote uma veste nele, é porque ele estava nu. Ele estava com vestes não apresentáveis, se não pior. Bote um anel no dedo, ele tinha perdido tudo. Mate um bezerro, é porque ele estava com fome. Veja, este jovem aqui provavelmente estava magro. Estava sujo. Estava com os cabelos desgrenhados, estava acabado, em uma condição deplorável. Que ninguém reconheceria, talvez o próprio irmão, a própria família não tenha percebido quem ele era ao vir ao longe. Só que o pai é tremendo. O pai é tremendo, Deus é tremendo. Deus foi citado aqui pelo pastor Josiel, no Salmo de número 139, o presbítero Everton fez referência, eu quero fazer referência de novo. A Bíblia diz que Deus é um pai tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que no Salmo de número 139, Davi vai olhar e vai dizer, tu és um pai tão tremendo, que quando eu ainda nem era formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Aleluia. Que dirá o filho que estava desfigurado, que estava com o cabelo desgrenhado, a barba por fazer, a roupa esculhambada e sem sandália, descalço, sujo, com um mau odor, estava numa situação mais deplorável possível, mas o filho bate ao longe. Quando bate ao longe, o pai se levanta, e há que atitude tremenda da parte de Deus, porque se fosse eu e você, diríamos, olha, lá vem o traidor, lá vem quem me considera morto, lá vem quem me considera, não me considera, quem está longe de mim há muitos anos, certamente deve estar pedindo agora, certamente deve estar necessitado, agora vem para a minha pessoa, agora vem me pedir para alguma coisa, mas não é assim que o pai recebe. Sabe como é que o pai recebe? O pai olha de longe, o pai vê aquele que ainda estava informe ali dentro, o pai vê aquele que ele criou desde pequeno, o pai vê aquele menino que ele balançou nos braços, o pai vê aquele que ele havia criado, o pai vê aquele que havia dado os primeiros passos, o pai vê no profundo e no escondido aonde ninguém vê. Aleluia, glória a Deus. Deus viu os teus primeiros passos, Deus viu o teu crescer, Deus viu o teu caminho, aleluia. Deus viu a tua história, Deus contemplou a tua história, meu amado. Deus contemplou a tua vida, Deus contemplou a tua trajetória, foi Ele quem te deu livramentos. Ah, se não fossem os livramentos de Deus para tu ter chegado até aqui no dia de hoje. Ah, se não fossem os livramentos, eu sei que eu estou falando para vidas aqui esta noite, que estão ouvindo e estão sentindo a presença de Deus e sabem que se não fossem os livramentos que Deus te deu nesse mundo afora, hoje você estaria perdido, você estaria morto. O inimigo já teria ceifado a tua história, já teria ceifado a tua vida. Você sabe disso, que se não fosse por Deus, você estaria acabado. Deus te protegeu, Deus te cobriu com a mão dele, a forte mão dele. Deus te cobriu com a poderosa mão dele. E foi por causa disso que você não pereceu. Foi por causa disso que o inimigo tantas vezes quis tirar a tua vida, mas ele não conseguiu. Porque houve uma voz do céu que rasgou as barreiras de Satanás, expulsou as potestades e disse: aqui não! Aqui não. Nele não. Foi um Deus que olhou de lá do céu e deu a ordem, bradou a ordem dos céus e disse: eu não vou perdê-lo. Eu não vou perdê-lo, eu estou contemplando ele de longe. De longe. Ele está afastado, mas eu estou contemplando ele de longe. Estou percebendo a movimentação dele, o caminhar dele. E esta noite, em nome de Jesus, te levanta. Volta para a casa paterna. Volta para os caminhos que teu pai estabeleceu para ti. Tu perdeste tudo.
perdeste o teu dinheiro, perdeste a tua dignidade, perdeste a tua boa presença, perdeste tudo que tinha, mas esta noite há esperança na renovação. Sabe por quê? Porque a esperança para a árvore que se for cortada, ao cheiro das águas, se envelhecer no tronco, a sua raiz, ao cheiro das águas brotará. E esta noite a água representa o Espírito Santo de Deus, que está te chamando com o amor do Pai, dizendo: venha até a mim, para eu te renovar, aleluia, para eu te trazer de volta. E ele diz, e levantando-se, o pai ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão. E quando o pai se move de íntima compaixão, o pai corre. E esta atitude é maravilhosa. O pai se lança no pescoço e beija o seu filho. Aleluia. Que pai tremendo. Foi desprezado, foi dado como morto. Ele disse: não tem problema, continua sendo meu filho. Eu continuo amando ele, eu continuo tendo prazer na vida dele. Se lança, abraça o filho, beija ele, que só quem é pai sabe desta atitude aqui, E o filho disse: pai, aquilo que ele havia ensaiado, não é? Aquilo que ele havia ensaiado, pai, apesar do beijo, apesar de correr, apesar de se lançar ao seu pescoço, ele ainda cego pelo pecado, ainda está atordoado, diz: pai, eu pequei contra o céu, perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele dissesse: me tenha como um dos teus trabalhadores, que era isso que ele tinha ensaiado. Você lembra do texto? A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz aqui, no versículo de número 19, a Bíblia diz que ele ensaiando para chegar para o pai, ele diz: olha, pequei contra o céu, no 18, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele falou essas três coisas, mas ele havia ensaiado no versículo 19: faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele havia ensaiado o caminho, tinha dito: ó, eu vou começar aqui me reconhecendo que eu pequei contra Deus. Painho é um servo de Deus, eu vou reconhecer que pequei contra Deus. Painho é homem de posse, é homem ali de autoridade, eu vou reconhecer que eu pequei contra ele, vou dizer que já não sou digno e vou pedir lá no final para ele me receber como um dos seus trabalhadores. Aí quando ele encontra com o pai abraça ele e faz todo aquele cenário. Aí ele diz: olha, pai, eu pequei contra o céu, eu realmente admito, eu pequei contra ti, eu realmente admito, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, eu admito. E quando ele vai dizer: me recebe como um dos teus trabalhadores, aí a Bíblia diz que o pai interrompe ele, vira para os servos, aí diz: mas o pai disse aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, traz depressa aí, vesti ele, pondo um anel na mão dele, bota a sandália no pé, manda matar o bezerro, cevar ele, manda matar, coma e alegre, porque o meu filho que estava longe de casa, que ensaiou me dizer que não era nem para ele ser recebido mais como meu filho, mas que ele queria agora ser um dos meus trabalhadores, eu não deixo, ele é filho, saiu como filho, vai voltar como filho, porque eu sou Deus que amo e amo meus filhos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: trazer depressa a melhor roupa, vestir ele, põe um anel na mão dele, põe sandália nos pés, traga o bezerro cevado, matai ele, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava no passado morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu quero dizer aqui esta noite, esta palavra com muito peso na minha alma, com muito peso no meu coração, mas tendo a certeza de que é a palavra de Deus. Haverá alegria. Haverá alegria. Certamente devem ter casas agora, neste momento, que já estão desfrutando da alegria da salvação aqui esta noite.
Quem sabe você estava aí dentro ouvindo a palavra. Vá para a sala agora, corra. Dê um abraço na sua mãe que é crente e que vem orando por você. Dê um abraço no seu pai que é crente e vem orando por você. E volte para Jesus agora, porque Jesus está lhe chamando. Porque Jesus está dizendo, olha, quer vida, eu tenho vida. Quer renovo, eu tenho renovo. Quer caminho, eu tenho caminho. Eu tenho um propósito renovado para a tua história. É isso que ele estava dizendo. Meu filho estava morto e revive, tinha se perdido e foi achado. Ele está dizendo, eu tenho um propósito novo para a tua história. Tu se perdesse no meio do caminho, mas eu vou restaurar o propósito. Tu se perdeu no meio do caminho, mas o propósito vai ser restaurado. Haverá alegria. A Bíblia diz, começaram a alegrar-se. Sabe, quando você faz a vontade de Deus para a sua vida e para a sua história, não tem como você ficar iludido. Isto aqui não são promessas do mundo. Isto aqui não são promessas que caem por terra. Isto aqui são promessas que permanecem para sempre. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É por isso que nós estamos pregando este evangelho aqui esta noite, porque este evangelho, há poder dentro dele, há poder do evangelho para libertar a tua vida, para libertar a tua história. Me faz lembrar aqui, antes de eu finalizar, da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está lá no cárcere e quando ele começa a orar, o cárcere se treme todinho e quando ele treme, as cadeias são quebradas, os grilhões são quebrados e tudo é liberto, os presos são libertos. Paulo dá a palavra lá, diz para os presos ficarem lá, eles ficam perplexos porque percebem que foi por causa da oração e foi por causa do louvor de Paulo e de Silas na prisão. Aí de repente o carcereiro olha para aquela situação e diz, olha, não tem mais nada, não tem mais solução, faz igual o filho pródigo, não tem mais solução. Aí o carcereiro tira a espada para se matar. Quando ele tira a espada, Paulo grita de lá de dentro, não faças tal. Aleluia. Não faças tal. Era Paulo dizendo, o grito de lá do fundo do cárcere interior, dizendo, tem esperança. Tem esperança. A alegria ainda vai chegar. Ele diz para o homem, não faças tal. Estamos todos, tá todo mundo aqui, fique tranquilo. Aí o homem diz, e agora, o que é que eu faço? Aí Paulo diz a célebre frase, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta noite há poder no Evangelho de Deus. Há poder neste Evangelho pregado. Venha para Jesus. Entrega a tua vida a Jesus aqui esta noite. Há esperança de que Jesus ainda pode, ainda tem poder, Ele é soberano para restaurar a tua história, para restaurar a tua vida, para restaurar a vida da tua família, para restaurar a tua casa aqui esta noite. Saiba, filho pródigo, você se afastou da vontade de Deus, mas Deus continua no mesmo lugar. Deus é imutável, Deus não muda. Talvez o inimigo tenha colocado na tua mente, olha, desiste disso, vai acabar-se tudo, Deus não vai te aceitar mais, tu desistiu do propósito, mas ei, Deus não desistiu do propósito dele para a tua história. Ei, Deus não desistiu do propósito dele para a tua vida. O propósito está de pé, os planos estão de pé, a vontade dele está de pé, está tudo de pé ainda na presença de Deus. Volte-se aqui esta noite e veja a manifestação do Espírito Santo sobre a tua história em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.